Hoje vamos discorrer sobre um tema bastante difícil, mas Deus assentou isso em meu coração na noite de ontem para estar falando acerca desta passagem bíblica que talvez nós vamos falar um pouco mais sobre este assunto no próximo domingo. Mas hoje especificamente vamos falar sobre Jesus, o perfeito sumo sacerdote da nossa vida, de nossa alma. E vamos usar esse texto, Hebreus 9, apesar de todo o livro da Epístola aos Hebreus, falar hoje para mim e para você daquilo que Jesus está realizando nos dias chamados hoje, junto ao Pai nos céus. Muitas pessoas têm, como foi cantado aqui, bastante tremendo, cantado, não falado até, e muitos pensam que Jesus está ainda pendurado na cruz. Muitos acreditam aí que Jesus nem ressuscitou. Alguns pregam até que quem apareceu aos discípulos foi um espírito qualquer, um anjo disfarçado ali de Jesus, e assim por diante. Mas a Epístola aos Hebreus mostra categoricamente qual o papel e a função que Cristo hoje tem ao lado do Pai. Parte disto vamos entender nesta noite e compreender algumas verdades da parte de Deus acerca da minha vida e acerca da tua vida. Amém? Capítulo 9, versículo 23. Eu não sei se eu falei o versículo, se não falei, me desculpe. Versículo 23. E diz assim a palavra de Deus. Pode diminuir um pouco, porque tem gente que está com frio, tem outros que estão com calor, então para deixar o negócio equilibrado. Amém. Diz assim a palavra de Deus, meu amado. Só não abaixa esse daqui, porque senão... Era necessário, portanto, prestem bem atenção no que está escrito. Uma das coisas que tem me chamado a atenção nos últimos dias é observar como na leitura das Escrituras, ponto, vírgula, tudo que está ali, para você entender o texto dentro do seu contexto. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quantos aqui o aguardam para a salvação? Amém. Aleluia. Te convido a fechar teus olhos mais uma vez. Excelentíssimo Deus, grandioso Pai, estamos diante da Tua presença, nossos ouvidos atentos à Tua palavra. Sabemos, meu Deus amado santo, que o Senhor revela ao Filho e o Filho te revela a quem quiser o Senhor revelar. Então vem, meu Deus amado santo, manifestar sobre as nossas vidas o entendimento da Tua palavra. Queremos saber a verdade da Tua palavra, porque através de conhecer a verdade da Tua palavra, assim nós seremos libertos. Porque a Tua palavra nos declara, meu Deus, que aquele que quer ser teu discípulo, é necessário, meu Deus eterno santo, que ouça a Tua palavra, porque o Teu discípulo conhecerá a verdade, e a verdade então irá libertá-los. E nós desejamos conhecer esta verdade, desejamos conhecer a Tua palavra. Estamos nesta noite aqui, meu Deus eterno santo, creio que ansiosos, com anseio, com sede, com desejo de Te conhecer mais a cada dia, de conhecer, meu Deus eterno santo, mais acerca da Tua verdade, da Tua vontade, do Teu poder. Fala conosco, meu Deus, que o Teu Espírito
fale a nossa alma, no nosso interior, acerca destas verdades, e que nós não venhamos sair daqui nesta noite, da mesma maneira que adentramos, ó Pai. Estamos aqui, muitos de nós, com a única oportunidade de conhecer o Teu Evangelho, de conhecer esta obra maravilhosa, esta obra grandiosa, que Tu realizaste por nós. Então, meu Deus eterno santo, fala conosco, fala a nossa alma, fala o nosso interior, fala o nosso coração. Fala-nos, ó Deus. Eu te peço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu venha diminuir e venha crescer cada vez mais, porque nada tenho a oferecer ao Teu povo. Somente Tu és o Senhor acima de todas as coisas. Fala conosco, eu te peço em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amado, Jesus Cristo, Ele é descrito de várias maneiras, de vários modos, perdão, na Escritura Sagrada. Ele é falado como o bom pastor. Ele é chamado de o supremo pastor. Ele é chamado de rei. Ele também é chamado de profeta. Ele também é chamado de mediador. Mas há algo em Deus, em Cristo Jesus, a qual é uma das grandes funções hoje, primordiais, para a minha vida, para a tua vida, neste exato momento de caminhada, antes que a trombeta toque, ele retorne e venha na sua segunda vida como rei, realmente para reinar e também, logicamente, como juiz. Cada uma destas descrições fala acerca de uma função que Jesus desempenha ou desempenhou no plano da salvação. E talvez a mais completa descrição de Jesus com respeito à sua obra redentora seja de sumo sacerdote, seja aquele que está diante de Deus, apresentando-se diante do Senhor e apresentando a minha vida, apresentando a tua vida, apresentando a vida da igreja, apresentando a vida de todo aquele que o busca e que busca a Deus. Mas é necessário que, para compreendermos hoje quem é Jesus, o seu papel fundamental, o papel que ele exerce, não apenas isto, mas compreendendo isto, compreender, amados do Senhor, que obra maravilhosa foi consumada na cruz do Calvário. Não foi apenas isto, uma obra consumada na cruz, que me trouxe através de crer no seu nome, através de crer nesta obra, a salvação para a minha vida. Quando eu começo a compreender, quando eu começo a entender, quando eu começo a compreender nos seus mínimos detalhes o que é Jesus, o que Jesus faz hoje a favor de mim, a favor de você, aí então, amados, eu me fortaleço, mesmo diante das maiores adversidades, mesmo diante das maiores batalhas, mesmo diante dos maiores fracassos, problemas que venham a acontecer em minha vida e em tua vida. Porque por aí afora, eu sei, você sabe, há um evangelho barato, a qual muitos teólogos chamam de evangelicalismo, porque é algo diminutivo, é algo que diminui a grandeza da obra que Jesus fez por minha vida e por tua vida. E esse evangelho barato promete tantas coisas para os homens, promete tantas coisas grandiosas nesta terra para mim e para você. Não que Deus não tenha isso, Deus tem, mas quando as coisas não acontecem na minha vida como eu desejo, como eles prometem, então muitos de nós fracassamos e naufragamos na fé. Mas quando compreendemos, quando entendemos, amados, quem é o Senhor nosso Deus, qual é a sua obra hoje a favor da tua vida, a favor da minha vida, então eu me agarro a esta certeza e esta verdade, levanto a minha cabeça e prossigo firme, cantando o hino da glória, mesmo sem ter, muitas vezes em minha vida, o que eu desejo, mesmo sem ter, muitas vezes em minha vida, o que eu espero. Mas eu quero declarar para você nesta noite, que hoje você tem, e hoje você recebe da parte de Deus o necessário para você viver, o necessário para você caminhar, porque a sua palavra declara-nos que Ele tem cuidado de nós. Quantos creem nesta verdade? Mas para que eu compreenda quem é Ele, eu preciso ir ao Velho Testamento, compreender o sumo sacerdote da velha aliança, compreender o seu papel, compreender o que ele realizava, qual era a sua obra na velha aliança, a obra do sumo sacerdote, não Jesus, mas o sumo sacerdote da velha aliança.
O Velho Testamento nos ajuda a entender a obra do sumo sacerdote. O sumo sacerdote levita agia como representante dos homens na terra. Entretanto, entrando na presença do Senhor, para oferecer sangue em sacrifício, em benefício dos homens pecadores. Em nenhum outro lugar, esta função é ilustrada tão vividamente, amados do Senhor, do que nos eventos do dia da expiação. Quando uma vez por ano, esse sumo sacerdote adentrava a presença de Deus, e neste dia, o 10º dia do 7º mês de cada ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na presença deste Deus maravilhoso, grandioso, no tabernáculo, para fazer expiação pelos pecados pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ele adentrava ao Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, depois dele passar por um ritual, lavar o seu corpo, purificar a sua vida, e de maneira tela, mas do Senhor, que 24 horas antes esse homem permanecia acordado, queridos, lendo sempre as Escrituras Sagradas, os rolos ali da lei, lendo sempre os sacerdotes ao redor dele, não deixando dormir. Por quê? Para que ele não viesse correr o risco de ter sonhos tenebrosos, sonhos talvez até obscenos, sonhos que viessem macular a sua pessoa. Porque nem sonhar ele poderia sonhar com algo errado, porque isso iria macular sua vida e ele não poderia estar apto a adentrar a presença do Todo-Poderoso e apresentar os pecados do povo, dele e do povo, diante do Senhor ali. Então ele lavava seu corpo, lavava as suas vestes, colocava um incensário cheio de incenso e entrava no Santo dos Santos. E esse incenso, como cantamos numa canção, formava uma grande nuvem lá dentro de fumaça, aonde o sumo sacerdote praticamente não enxergava nada, às vezes nada ali dentro, mas sabia exatamente onde estava ali a arca do Senhor. O Santo dos Santos era a menor das salas dentro do tabernáculo, construído ali por Moisés, construído ali através da visão que Deus deu a Moisés. E a arca da aliança ficava localizada no centro desta sala, e era ali que Deus encontrava com o homem. Encontrava ali com o sumo sacerdote. E a cobertura desta arca da aliança tinha uma tampa, a qual se chamava de propiciatório. Porém, antes dele entrar ali, ele levava e conduzia para fora do tabernáculo 2 bodes. Um bode que iria ser oferecido como sacrifício ao Senhor, e outro bode chamado de bode expiatório. Por isso que você escuta aquele termo, fulano é bode expiatório. O que significa isso? Bode expiatório era aquele bode onde ofereceram o sacrifício antes de matar um dos bodes. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode. Daqueles bodes, um ele oferecia sacrifício ao Senhor, o outro ele ministrava os pecados da nação dele sobre aquele outro bode que era conduzido ao deserto como bode expiatório para a expiação dos pecados, e era solto no deserto para morrer, carregando os pecados das nações, da nação de Israel, perdão. Porém também, amados do Senhor, tinha um novilho que era selecionado. Então você observa, tantas coisas eram feitas para que o pecado do povo fosse expiado, para que o pecado da nação fosse expiado. Esse novilho era selecionado como uma oferenda pelo sumo sacerdote e para a sua própria família. Ele não era separado, esse novilho, para o povo, para a nação, para o sumo sacerdote e para a sua família. E em frente do propiciatório, esse sumo sacerdote matava o novilho, em frente ao tabernáculo, matava o novilho, derramava o seu sangue ali também, levava um pouco de sangue, deste sangue derramado para dentro do Santo dos Santos, e ali derramava sobre a tampa da arca do propiciatório, onde ali era colocado diante do Senhor, através desse derramamento de sangue, os pecados do povo inteiro. Mas em frente desse propiciatório, esse homem pegava, ele molhava com o dedo 7 vezes, seu dedo no sangue, e em cima e na frente do propiciatório, ele colocava esse dedo para a expiação do pecado dele e do povo. Depois de feito isso, ele saía, pegava o bode vivo, levava para o deserto, soltava no deserto, e esse bode então carregava o pecado do povo para o deserto,
e ali